No dia 30 de julho de 1978, Nelson Piquet Souto Maior alinhava para sua primeira corrida na Fórmula 1. Ninguém podia dizer ainda, mas ele se tornaria o primeiro brasileiro a se tornar tricampeão mundial e um dos 10 maiores campeões da categoria. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje viajamos para os anos 70 para contar a história de Nelson Piquet, o mais garagista dos pilotos brasileiros. Galera, faltam apenas 200 inscritos para chegarmos aos 1000. Me ajude nessa missão. Nos ajude também a manter o canal no ar, doando qualquer valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. O pai do futuro piloto era Estácio Gonçalves Souto Maior, médico, e entre 1961 e 62 foi ministro da Saúde no governo de João Goulart. Nelson começou a jogar tênis aos 11 anos de idade e jogava bem, chegando a vencer alguns campeonatos no Brasil e recebendo um convite para jogar nos Estados Unidos, com direito a uma bolsa de estudos em Atlanta. Além de aprender inglês, Nelson também chegou à conclusão que o tênis não tinha emoção o suficiente. Voltou ao Brasil e começou a disputar provas de kart. Seu pai não gostava da ideia e queria que Nelson seguisse a carreira de tenista profissional. Havia motivos compreensíveis. Seus dois irmãos mais velhos, Alexis e Geraldo, já tinham se envolvido em acidentes. Alexis bateu durante uma corrida e Geraldo sofreu uma queda de moto e machucou a cabeça. Por isso, em seus primeiros anos nas pistas, ele usava o sobrenome da mãe, Clotilde, assinado como Piquet, sim, com K, para esconder a sua identidade. Como pretexto para viver fora de casa, atrás dos carros, ele se matriculava em todos os cursos que encontrava. Quando o pai de Nelson descobriu o que o filho andava fazendo, disse a ele que jamais daria um centavo para ajudá-lo na carreira de piloto. Aos 19 anos, Nelson conquistou seu primeiro título, o Campeonato Estadual de Kart de Brasília. Já em 1971 e 72, ele foi campeão brasileiro de kart. Mas a falta de apoio financeiro da família lhe obrigou a financiar-se por seus próprios meios se quisesse seguir a carreira. Assim, em 74, Nelson Piquet abandonou a faculdade de engenharia mecânica no segundo ano para ir trabalhar em uma oficina, a famosa Camber, de Alex Dias Ribeiro, sim, esse mesmo, ao lado de Roberto Pulpo Moreno, sim, esse mesmo. Foi nessa época que ele participou do seu primeiro GP de Fórmula 1, uma prova extra-campeonato que inaugurou o Autódromo de Brasília. É claro que aos 22 anos ele não pilotou, ele foi mecânico de Carlos Reutemann, a quem superaria 7 anos depois para ganhar seu primeiro título na Fórmula 1. Ainda naquele ano ele começou a competir em provas de Fórmula Super V, categoria para monopostos com motor Volkswagen Boxer 1600, e fez contatos que ajudaram a alavancar a sua carreira, entre eles o mecânico Rony Rossi, que lhe fornecia peças, o advogado Eduardo Prado, que lhe prometeu patrocínio caso o piloto conquistasse o título naquele ano, e Emerson Fittipaldi, campeão de Fórmula 1 em 72 e 74. Fittipaldi aconselhou Piquet a mudar-se para a Europa, tentar a sorte por lá. Em 77, com o dinheiro dos patrocinadores contado, embarcou no avião para disputar a Fórmula 3 europeia. Das 14 corridas na temporada, Piquet venceu 2, e seu desempenho geral foi suficiente para ficar com o terceiro lugar na classificação geral, atrás apenas do italiano Piercarlo Ghinzani e do sueco Anders Olofsson. Em 1978, ele passou a competir no circuito britânico de Fórmula 3, que tinha mais visibilidade, o que foi perfeito, pois Piquet venceu 8 das 17 corridas, 6 delas em sequência, e sagrou-se campeão em solo internacional pela primeira vez. Nelson quebrou o recorde de vitórias em uma única temporada, que pertencia a ninguém mais, ninguém menos que Sir Jack Stewart, vencedor de 7 corridas na edição de 64 da Fórmula 3 britânica. Foi o suficiente para que ele começasse a ser notado pela elite do automobilismo, o que lhe abriu os portões da Fórmula 1. 3 equipes britânicas entraram em contato com Nelson para lhe oferecer uma chance: a McLaren,
a BS Fabrications, que competia usando carros fabricados pela McLaren, e a Esseine Racing, foi esta última que fez a proposta mais interessante a Piquet, um lugar no Grande Prêmio da Alemanha de 78 em Hockenheim, 11ª das 16 corridas da temporada. Com um carro apenas razoável, o Esseine N177, que era movido por um V8 Kosworth DFV, como a maioria dos monopostos no grid, mas ele sofria com uma aerodinâmica muito fraca. Nelson Piquet classificou-se na 21ª posição, era uma temporada disputada. A Lotus estava em seu auge com Mario Andretti e Ronnie Peterson na ponta, e Niki Lauda na Brabham estava na 3ª posição. Emerson Fittipaldi com a Copersucar largou em 10º. Havia ainda Alan Jones na 6ª posição pela Williams e James Hunt largando em 8º pela McLaren. A corrida foi um festival de quebras. Bom para Piquet, que manteve ritmo constante e subia posições sempre que um colega abandonava a corrida. Obviamente, ele não esperava uma vitória àquela altura. Sua estratégia era acumular horas de voo ou ao menos terminar a sua primeira corrida, mas não deu. O motor do Esseine já não ia bem havia algum tempo e abriu o bico na volta 32, com Piquet na 12ª posição e apenas 16 carros na pista dos 24 que largaram. Dito isso, apesar de não terminar a prova, Nelson mostrou que era um piloto promissor. Não fosse sua quebra, ele poderia ter terminado entre os 10 primeiros, o que seria um grande feito para um piloto em sua primeira corrida na Fórmula 1. Nas 3 corridas seguintes da temporada de 78, os grandes prêmios da Áustria, Holanda e da Itália, em Monza, Piquet conduziu o McLaren M23 da BS Fabrications. Ele não pontuou, mas atraiu a atenção de ninguém mais do que Bernie Ecclestone, que na época era o dono da equipe Brabham e apressou-se em contratar o brasileiro para a última prova do ano, o GP do Canadá em Montreal. Piquet correria com um 3º carro, ao lado do britânico John Watson e de Niki Lauda. Foi a primeira vez de Nelson Piquet em uma equipe de primeiro escalão, na qual ele conquistou o 11º lugar e garantiu um posto fixo para o ano seguinte, tomando o lugar de John Watson. A decisão foi unânime na culpa da Brabham. Ecclestone contratou Nelson Piquet com apoio de Hebb Blush, o diretor da equipe, e de Gordon Murray, que na época era o projetista da Brabham. Abre aspas para Ecclestone. Em todo lugar da vida você encontra vencedores e perdedores. Nelson quer vencer. Ele tem ambição e capacidade. Muitas pessoas têm capacidade, mas não têm ambição. Fecha aspas. Com a primeira aposentadoria de Lauda entre 80 e 81, Piquet assumiu o posto de primeiro piloto da equipe, terminando o campeonato de 1980 como vice-campeão e faturando seu primeiro título no ano seguinte. Mas isso é história para o próximo vídeo. E aí, o que estão achando da história do Nelson Piquet? Conta aqui nos comentários, eu leio todos eles. Deem também suas sugestões para os próximos vídeos. Lembrando que teremos a parte 2. Fiquem ligados. Já deixou o seu like? É muito importante para o canal crescer. Inclusive, estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros e pilotos que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!